Eu queria começar perguntando, Márcia, sobre a tua formação. Sim. A tua escolha pela administração e por capelania hospitalar, que é uma Isso. formação muito diferente, a gente quase não ouve falar. Não. Então, por favor. Bem, a administração foi há muito tempo. Quando eu terminei o 2º grau, na época, aí tinha que fazer o vestibular, talvez muitas pessoas nem saibam o que é, para poder entrar na faculdade. E na época eu queria fazer psicologia, porque eu sempre tive uma curiosidade em entender o ser humano. Eu queria entender ações, reações do ser humano. E aí eu fiz o vestibular, não passei. Precisavam de 900 pontos para eu poder conseguir a matrícula para uma faculdade que eu não precisasse pagar. E eu fiquei muito triste. Eu falei, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Claro. Vou procurar uma matéria que tenha psicologia. E a administração de empresas tinha uma matéria de psicologia. Sim. E aí eu fui fazer administração de empresas e descobri que era tudo que eu precisava, porque eu sempre fui uma pessoa cuja personalidade era organizacional. Eu sempre gostei de fazer as coisas certinhas, de ter resultados e tinha a matéria de psicologia. Aí fechou E aí fechou tudo, eu me formei e faz muito tempo que eu nem me lembro quando eu me formei. E aí eu comecei a trabalhar em escritórios e assim foi, até eu vim morar aqui nos Estados Unidos. E aí, para começar a trabalhar como capelã, já foi uma outra história, mas que tem muito a ver com a Márcia. Porque eu sempre fui uma pessoa que estendia a mão para o próximo. Quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, eu estava na escola e a professora pediu para fazer uma redação. A minha coleguinha do lado estava chorando porque ela não tinha nenhuma ideia, nem inspiração para fazer a redação dela. Aí eu levantei, fui até a ela e ajudei ela a fazer a redação. Que lindo! Só que quando eu voltei para o meu lugar, a minha inspiração já não tinha mais. Aí eu, professora, eu fui ajudar a minha coleguinha, mas agora eu não sei o que eu vou escrever. A professora falou, desculpa, mas eu não pedi para você ajudá-la. Mas mesmo assim, aquilo foi desenvolvendo em mim. Eu, quando jovem, eu visitava asilos, eu visitava orfanatos, queria levar as crianças para mim. Eu sempre fui assim de atender o próximo, de estar ali para o próximo, ajudar as pessoas. Eu brigava com o motorista de ônibus. Olha só. Se ele não esperasse os idosos subirem no ônibus e sentar. Sim. Se ele arrancasse o ônibus antes das pessoas saírem. Eu já ficava aborrecida, eu ia lá e falava com ele, por que o senhor fez isso? Por que o senhor não espera? Amanhã você vai ter essa idade, podia ser seus pais. Então, eu sempre fui defensora dos fracos e oprimidos. Sim. Sempre, já era uma natureza. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu continuei trabalhando na área, que eu trabalhava no Brasil, contabilidade, área financeira. Mas eu tive uma situação de saúde. Está fazendo 15 anos agora no mês de janeiro, 16. E depois que eu voltei, que eu fui curada, eu comecei a procurar lugares aonde eu pudesse ir para visitar as pessoas e mostrar para elas que existia um poder sobrenatural chamado Deus que podia curar. Sim. E aí eu fiz aplicação para 3 hospitais. Eu fiquei internada no hospital por 26 dias. Eu fiz aplicação para esse hospital e para mais outros. Aplicação é inscrição, né? Sim. Para poder ser voluntária nesses hospitais. Olha que O lindo. único hospital que me retornou foi o hospital que eu fiquei. Que bom. E aí eu fiz um processo que durou 4 meses, porque eles fazem uma checagem na sua vida. Você responde faz vários testes. Sim. E em outubro de 2009, eu comecei a uma vez por semana ir visitar no Orlando Health, aqui em Orlando, visitar os pacientes. Eu tinha um andar onde eu visitava uns 25 pacientes. Olha só. E aí eu entrava nos quartos, eu contava a minha história, eles ficavam felizes, acreditavam que, nossa, comigo pode acontecer também. Claro. E eu fiquei 5 anos, até 2014. O departamento de capelania, que era o responsável pelos voluntários, a gente usava uniforme e tudo. Tinha crachá.
Sim. E uma das capelãs, ela virou para mim e falou, inclusive ela é brasileira, ela falou, Márcia, por que você não faz um curso de capelania? Porque eu vejo que você tem todo o jeito, você só precisa, porque o americano exige muito a certificação, formação e certificação. Você só precisa se formar e se certificar. Aí como eu faço isso? Sim. Aí ela foi me dando, ela deu dos 2 hospitais, do Orlando Health e na época, Florida Health. Não era Florida Health, esqueci o nome agora do hospital. Hoje é Advent Health. Tá. E aí eu fiz e passei e comecei a estudar. Olha, eu comecei a estudar, são 4 períodos. O primeiro período eu passei. O segundo, eu fui convidada a ser residente. Olha que Quando legal. você é residente, é igual médico. Você trabalha, recebe uma ajuda de custo e você se envolve mais. E eu simplesmente apaixonei. Que lindo. Eu tenho tudo escrito de coisas que eu vivi. Ali me mudou a Márcia. Eu cresci muito ali. Porque eu tinha sido já uma paciente dependente totalmente de médico, de todo mundo numa cama de hospital. Então, eu sabia o que é estar numa cama de hospital. Cada um estava passando, né? Naquele momento, eu estava no outro lado como capelã, que eu sento numa cadeira e eu sou ouvidos, a gente só é ouvido. O que é o capelão? O capelão é a presença espiritual dentro do hospital, dentro de um quarto, do quarto de um paciente. Sim. O médico entra para cuidar do físico, para dar os remédios. A enfermeira para fazer toda a limpeza, a asepsia, para estar ali dando os remedinhos também. E o capelão vem para ser ouvidos. Olha só. Porque aquele momento que a gente está numa cama de hospital, você acredito que já deve ter tido uma experiência. Claro. A gente é totalmente impotente. Impotente, vulnerável. Dependente, a gente pensa em tudo. Com certeza. Então, quando você é capelão, e é impressionante, sabe, Sirlei, como que o paciente, ele sem te conhecer, ele só sabe o seu primeiro nome, porque ele vê escrito no seu crachá. Ele se abre. Se abre, ele passa a confiar, ele sente segurança, e isso muda, colabora até no estado dele de cura. Você já entendeu. Nossa, então, maravilhoso. É um trabalho muito lindo que muitas pessoas não conhecem e que não é divulgado. De pessoas falarem, eu não sei por que, capelã, que eu estou contando essas coisas para você. Coisas que de recém-nascido, na barriga da mãe. Olha exagerando só. Um pouco. Mas eles vão lá atrás no profundo, sabe? Com certeza. E o capelão, a gente encontra todos os tipos de estilo de vida. Todos. Você encontra pessoas que tentaram suicídio. Você encontra pessoas que mudaram o seu estilo de vida sexual. Eles hoje não se relacionam com o sexo oposto. Você encontra pessoas encontra pessoas boas. Você encontra pessoas que ateias, que não querem saber de Deus, que elas acham que o capelão só vai levar Deus para elas. E não, a gente vai levar... A nossa presença é uma presença espiritual. A gente está ali para dizer, veja bem, existe uma força superior. E essa força superior vai te fazer bem. Claro, então, com certeza. Isso é capelania. E eu tenho que explicar isso muitas vezes, principalmente com o público brasileiro. Tem muito brasileiro que é assim que eu mais amo. Quando eu chego, eu vou logo no meu computador, já procuro as pessoas que falam português, faço uma lista. Por quê? Porque, por incrível que pareça, eu não sei por quê, mas a maioria é turista fica doente, vai para o hospital. Sim. E pessoas que acabaram de chegar, muitas grávidas que também acabaram de chegar, já estão para ter bebê, então elas não tiveram ainda a oportunidade de falar o inglês. Nossa. Você pensa, você está doente, você está num hospital, deitado numa cama, você não pode ir a lugar nenhum, às vezes nem no banheiro sozinha, por você mesma, né? A pessoa, o paciente. Não entende a língua. As enfermeiras entram, os médicos entram, falam, elas não sabem o que estão falando. Então, quando eu chego no quarto, eu já sei que são brasileiros, já sei o nome de todos que estão ali, e eu até brinco com eles, começo a falar inglês, dou boa tarde, boa noite, bom dia em inglês. As pessoas abrem os olhinhos desse tamanho. A gente vê que eles ficam
o que será que vai vir agora? Aí eu falo português, olha, eles só faltam pular no meu pescoço. Márcia, eu imagino o sentimento deles nesse momento, porque eu já passei por uma situação de estar internada fora do meu país de origem, não falar a língua, não entender absolutamente, né, nada, e ficar ali vulnerável, totalmente, né, não saber o que está acontecendo e não ter uma pessoa para poder ajudar, né, para me dar o apoio, né, e isso faz toda a diferença. Nossa, que trabalho maravilhoso. No Brasil isso é feito somente pelos padres, né, pastores. Isso, mas aqui também. Algumas freiras, algumas instituições também, né? E tem muito no militar, dentro do exército, na parte militar. Quase não tem nos hospitais. Eu nunca ouvi falar, não tenho certeza. Aqui, a profissão de capelania tem até nos business. Olha que legal. Mas precisa ser teólogo para fazer a capelania? Eles exigem. Para ter um entendimento também maior, né? Porque você lida com todas as religiões. Claro, tem que entender. Inclusive com o ateu. Então, tem que ter, sim, o conhecimento da capelania, tem que ser ordenado, pastor. Sim. E tem que estudar bastante, fazer residência, porque você entra num quarto sozinha, com uma pessoa vulnerável, uma pessoa doente. Ali você pode mudar a vida daquela pessoa. Claro. Você pode fazer com que ela morra de um minuto para o outro. Sim. Porque a mente da gente que controla a gente, né? Tem um poder. Sim. Ou você pode fazer com que ela deitada, ela sente. Que quando eu conto para elas, olha, tem um Deus que ele pode fazer, porque ele fez comigo. Aí eu mostro a foto. A pessoa chega, senta na cama e se endireita. E já traz, né, para ela esperança. Exato. Que é possível e vai mudar a vida dela também. Exatamente. Então, é necessário, sim, ter um básico, ter um estudo, ter uma formação. Porque...